Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, aí trazendo para vocês as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vamos falar aí sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco que vai a Cuiabá, jogo fora de casa, né? Buscar aí mais uma vitória, buscar aí mais uma boa apresentação para fechar o ano com o pé direito, né? E dar início à reformulação, à reestruturação, a busca por técnico, né? E a busca de um ano melhor na temporada do ano que vem. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí sobre essa partida. Inclusive o nosso jornalista já está lá em Cuiabá, né, para fazer essa cobertura exclusiva para vocês aqui na íntegra, né, de tudo que vai acontecer por lá. Vamos falar também sobre contratação, porque um cria da base do Vasco abriu o jogo e falou ali sobre a vontade de voltar para São Januário, de voltar a vestir a camisa do Vasco aí na temporada do ano que vem. Jogador esse que foi tentado aí por Flamengo e Palmeiras na última janela de transferências. E também vamos falar sobre o mal-estar que causou a notícia soltada ontem, né, que a diretoria do Vasco estaria dando preferência ao italiano Andrea Radrizzani, né? Notícia aí não pegou bem, nem dentro do Vasco, com a diretoria do clube, e muito menos com o grego Marinakis, que ficou muito chateado aí com essa situação. Mas eu vou explicar direitinho para vocês qual foi o desdobramento que acaba sendo positivo, que acaba sendo bom aí para essa negociação entre Vasco e Evangelos Marinakis. Então, primeira coisa, quero convidar você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal e que quer ficar bem informado todos os dias. Nós fazemos aí pelo menos 3 vídeos para vocês. Tem um vídeo que vai ao ar cedinho, de manhã, para você já acordar e assistir aqui e ficar bem informado. Depois o segundo vídeo, que é esse aqui que você está assistindo, que vai ao ar ali por volta das 4 horas da tarde, e depois às 8 horas da noite a gente entra ao vivo aqui para tirar dúvida, responder perguntas e seguir fazendo as atualizações aí das notícias do Vascão. Então, ó, corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botão vermelho, se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família e não esquece de deixar aquele like, que é super importante para o engajamento e para o desenvolvimento aqui do nosso trabalho. E antes de começar o vídeo, recado aqui da nossa parceira do canal, a Mais Ágil, para você que está precisando de dinheiro, quer pagar uma dívida, fazer uma obra, investir na sua empresa, levar a família para viajar nesse final de ano, entre em contato com eles no primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje, que em menos de 24 horas você consegue ter acesso à sua grana lá do seu FGTS que está retido com o governo. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí da última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Cuiabá e Vasco fora de casa. O Cuiabá que vai ter 3 desfalques, né? Não vai ter o goleiro Walter, não vai ter o zagueiro Alain Imperiur e não vai ter o lateral Ramon. Cuiabá que já tá rebaixado, né? Já não joga lá mais nenhuma ambição no Campeonato Brasileiro, a não ser, de repente, alguns jogadores querendo se destacar para poder buscar espaço em equipes da Série A do ano que vem, inclusive um deles que interessa ao próprio Vasco da Gama, que é o atacante Isidro Pita, né, o paraguaio aí, que tem interesse de Vasco e outros 4 clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco vai a Cuiabá com 2 desfalques, Lucas Piton e PH estão suspensos, né, levaram o 3º cartão amarelo, também não irão atuar, e o restante do time deve ser mantido, né, deve ser ali o time que atuou no último jogo contra o Atlético Mineiro. Então a provável escalação deve ser Léo Jardim no gol, na lateral direita Puma Rodrigues e na lateral esquerda Leandrinho, dupla de zaga com o Léo Pelé e o João Vitor, meio de campo com Hugo Moura, o Matheus Carvalho, Jair e Felipe Coutinho, né, fazendo aquele losango, e lá na frente Alex Teixeira, que foi muito bem na última partida, ao lado de Pablo Verrete ali, com opções, né, vindo ali para o segundo tempo, como Paulinho, Maxime Domingues, Ryan, enfim, muitas opções aí para que o Felipe possa mudar a partida e buscar essa vitória para o Vasco aí nesse jogo que termina, né, que fecha o Campeonato Brasileiro. E você que quiser fazer a sua aposta na vitória
vitória do Vasco nesse domingo contra o Cuiabá, não dá mole, tá? A 1xBet sempre beneficiando você que é inscrito no canal. A 1xBet segue dando aí o dobro do valor do seu primeiro depósito e não para por aí. A 1xBet também tem aquela questão de sorteios de camisas, promoções, né? Nesse domingo vai rolar o sorteio de 3 uniformes do Vasco. Uma camisa branca, uma camisa preta e o terceiro uniforme, aquele branco com dourado. Então, quem se cadastrar ou quem já for cadastrado e fizer qualquer depósito, participa desse sorteio. Então, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet para poder garantir a sua participação, beleza? Falar um pouquinho agora sobre contratações para 2025, né? O Vasco que já está ali se movimentando, monitorando o mercado. Como eu acabei de citar, o Isidro Pita é um jogador que interessa para o ano que vem. E temos a informação aí sobre um jogador que é cria da base do Vasco. Inclusive, esse jogador quase voltou para o Brasil na última janela de transferências, né? Um jogador que vem se destacando muito lá no futebol dos Estados Unidos, que é o meia Evander, né? O Evander, ele quase veio jogar no Palmeiras ou no Flamengo, né? Os dois clubes ali tentaram, mas acabou que as negociações não evoluíram. E o Evander aí já há um mês vem concedendo entrevistas, vem aí falando com a imprensa e mais uma vez o Evander voltou a dizer da vontade dele de voltar a vestir a camisa do Vasco já no ano que vem. Falou que tem vontade, está com as portas abertas. Se o Vasco tiver interesse, tiver aí vontade de fazer uma proposta, seria uma honra para ele voltar, né, para casa, voltar a jogar no clube que ele cresceu, que ele se desenvolveu, né, que deu oportunidade para ele se tornar jogador de futebol. E vou falar para vocês, cara, eu não era muito fã do futebol do Evander quando ele foi pro profissional, né? Eu achava ele um pouco devagar, achava ele um pouco lento, né? Mas pelo que a gente vê, né, hoje no futebol do Evander, ele se tornou um jogador mais dinâmico, de mais movimentação, que ajuda na marcação. Então talvez aí essa maturidade que ele tenha ganho nos últimos 4 anos possa ter trazido aí algo positivo para a carreira dele, né? Que, como eu falei, despertou interesse de Flamengo e Palmeiras. Então é um bom sinal, né? São duas equipes aí que vêm sempre ganhando campeonatos com consistência nos últimos anos aqui no futebol brasileiro. Então, informação sobre o Evander, se o Vasco quiser, tiver interesse, ele está disposto a voltar para a colina histórica. E agora falar, né, sobre a notícia que foi veiculada ontem, né? Alguns veículos de imprensa aí, principalmente o Globoesporte.com, através dos seus jornalistas, dos seus setoristas, trouxeram, né, a informação ontem, exclusiva deles, tá? A notícia aí lá do pessoal do GE, que o Vasco, né, que a diretoria do Vasco ali, o Pedrinho, o Felipe, enfim, a diretoria do Vasco estaria dando preferência ao italiano na negociação da venda da Vasco SAF, o italiano chamado Andrea Radrizzani. E aí, ontem à noite, o Vasco, né, soltou uma notícia, né, soltou uma nota oficial falando que não tem preferência, que isso é uma mentira, que isso é fake news. Porém, essa notícia não caiu nada bem, nem dentro do Vasco, tanto é que o Vasco se pronunciou, né, soltou uma nota oficial falando que não há nenhum tipo de preferência, e não caiu bem também com o Evangelos Marinakis, né? Não ficou satisfeito, né, com essa notícia aí que teria, né, alguma amizade, alguma preferência. Ele ficou muito irritado, né? Parece que pediu, né, para os representantes deles conversarem com a diretoria do Vasco para entender o que seria que estaria dando preferência. E, cara, parece que houve ali uma reviravolta, né, cara? Acabou que isso aí foi uma coisa boa, porque o Vasco foi obrigado a soltar uma nota oficial. A torcida do Vasco se manifestou em muito peso, cara. Você vê a torcida do Vasco hoje nas redes sociais, tudo bem que é um processo inicial, é um processo ainda embrionário dessa venda, mas a torcida do Vasco, na sua grande maioria, ela está tendendo a apoiar a venda para o grego. Isso aí acaba, obviamente, né, tendo um peso, querendo ou não. Se o Pedrinho amanhã chega e fala, o italiano é o nosso nesse momento, é o que está à frente aqui, o torcedor vai se manifestar. Querendo ou não, o torcedor tem um peso, o torcedor que manda no clube, o torcedor é a coisa mais importante, é o coração que pulsa dentro do clube, é a torcida. Então, realmente, aí, acho que essa notícia, né, que foi soltada pelo GE e por outros veículos de imprensa, acaba saindo pela culatra, né, cara? Acaba saindo ali como um tiro que pô, é uma bala que acaba atingindo a própria vítima, né? Então, realmente, é algo aí que pode ter sido positivo para o Marinakis nesse cenário de negociação, né? Depois do Vasco ser obrigado
a soltar essa nota oficial e, obviamente, a torcida abraçar ainda mais, né, o Marinaccio aí nessa negociação. Tivemos até pichações, é errado pichar o patrimônio vascaíno ou qualquer patrimônio, mas a torcida do Vasco ontem pichou os muros de São Januário, né, escrevendo Marinaccio e escrevendo vende pro grego, né? Então a torcida aí se manifestando nas redes sociais, nas ruas, enfim, na internet, mostrando aí o apoio nesse momento ao grego, que é um cara mais experiente, um cara que tem mais dinheiro e um cara que já tem muita experiência com futebol, né? Dono do Olympiacos, do Nottingham Forest e também do Rio Ave, e agora querendo comprar o Vasco da Gama. Beleza, galera? Assim que tiver mais novidades, a gente traz para vocês aqui durante as próximas horas, 8 horas, estaremos ao vivo com vocês aqui, então não perca a nossa live hoje à noite. Valeu!